Boa tarde, pessoal. Estou fixando aqui o título da nossa live de hoje. Pronto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vou chamando aqui. Boa tarde, Tailã, você entra aí comigo, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Vou convidando aqui o Edelberto para dar tempo do pessoal ir entrando. Já enviei o link aqui do convite. Quero agradecer a todo mundo que já entrou. Oi, meu amigo, boa tarde. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Tranquilo? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Levantar aqui um pouquinho, acho que tá melhor, né? Tá, Tá tá, bom. tá Vocês estão me parecendo ouvindo bem. bem? Tá me ouvindo bem, Adelberto? Tô tranquilo, tá ótimo. O áudio tá muito bom. Beleza, que E é bom. tranquilo? Tudo Fa- bem, muito feliz aqui, tendo a honra de receber você, um amigo querido de tanto tempo. Muito obrigada. Eu te agradeço Então, eu aí o vou, convite. imagina, eu vou apresentar o pessoal Edelberto, que aí dá tempo do pessoal ir entrando. Então, o Edelberto é um dos fundadores do Redneck, é professor dos conceitos Mulligan e Maitland. Tem uma longa experiência aí pela jornada da fisioterapia, da osteopatia, e da terapia manual. Enfim, é um profissional que eu admiro muito. Tenho uma honra muito grande receber você aqui, Deberto, para falar para os meus alunos, para o meu público, para o nosso público, né? Porque com certeza daqui a pouco está entrando aí um monte de seguidores seus também. Eu queria que você se apresentasse e falasse do Redneck para gente. Ah, tá jovem. Bom, primeiramente, agradecer o seu convite, naturalmente, né? É realmente uma honra estar contigo aqui. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, né, de divulgação da fisioterapia, do que você faz, e é muito legal. E trazendo sempre profissionais, né, para poder mostrar para os colegas, desculpa, mostrar para os colegas nesse momento de quarentena, entre aspas, né, que já passou da quarentena há muito tempo, Muito, é, os valores, né, porque o que acontece, no nosso dia a dia, nessa correria toda, nós não temos tempo para parar e ficar fazendo isso, não é verdade? sim, verdade. Então, esse momento é um momento de reflexão e realmente quem está aproveitando bem, né, esse período, que é uma fase, né, um ciclo, certamente só tem a crescer ainda mais em tudo, né? Não somente na profissão, como na sua vida em si. Então, quem ainda não parou, não refletiu sobre isso, dá uma paradinha, ainda há tempo. Dá Então, tempo, porque a ainda gente há não tempo. sabe quando vai acabar, né? Então dá tempo. Exatamente, dá tempo. E vendo por esse lado profissional, a gente vê muitas lives por aí, lives excelentes, tem outras, tal, mas de qualquer forma todas são boas, porque sempre traz algum conhecimento, né? Não Com importa certeza. quem esteja fazendo, não é um nome lá de que é conhecido nacionalmente, mas é uma pessoa que tem conhecimento, então eu acho válido, né? Todos os tipos de lives para a gente aprender sempre alguma coisa, né? Então, a ideia da live de hoje realmente é passar para vocês mais um pouco da dor de cabeça, né? Que nós já temos feito várias lives sobre isso e você foi convidada, né? Quem participou viu, né? Você participou lá do nosso grupo falando sobre os pontos gatilhos, né? Essa dor miofascial, tudo mais. E assim vai. Então, o importante é estar sempre contribuindo para alguma coisa. Bom, eu sou Edalberto Marques, eu pertenço ao grupo da Head and Neck Fisioterapia. É um grupo formado por 5 profissionais aqui do Brasil. Começamos o ano passado, tem mais ou menos 8 meses. O projeto já é um pouquinho mais antigo, mas começamos mesmo há uns 6 a 8 meses, né? Então, nós temos um colega fisioterapeuta lá de João Pessoa, que é o Márcio Quirino, em Paraíba. No Rio de Janeiro nós temos o Palmiro, todo mundo conhece, naturalmente, a grande maioria conhece, não tem como não conhecer o Com Palmiro. certeza. O Jorge Arrigoni e o Vinícius Martins também, tudo do Rio de Janeiro. O Vinícius está sacaneando ele não mora no Rio, ele mora aí do outro lado da Bahia, em Niquite, em Niterói. Nikit. E eu, atualmente, estou morando aqui em Maringá. Então, a proposta do nosso grupo é justamente isso, mostrar, né, o papel da fisioterapia,
da fisioterapia em cefaleias, em dor de cabeça. Nós desenvolvemos um protocolo nosso, né, de atendimento de paciente, né? Nós temos o Palmiro, que tem praticamente quase 30 anos aí de fisioterapeuta e também desde o início trabalhando com cefaleias, né, até com um grupo do Rio de Janeiro, com o Dr. Maurício, que está nos Estados Unidos atualmente. Então, uma pessoa mais do que nunca para conhecer bem essa questão da dor de cabeça, né? Eu comecei na faculdade em 94, me formei em 94. A minha monografia na faculdade foi sobre cefaleia cervicogênica. Por É coincidência, mesmo? eu fiz. Que interessante! Então, aí poucas pessoas sabem, mas eu já também trabalho com praticamente dor de cabeça, já vejo dor de cabeça há muito tempo. Eu não tenho um volume grande de pacientes de dor de cabeça, mas já atendi muitos pacientes com dor de cabeça. Então, a minha monografia foi sobre isso, né? Então, numa época que nós não tínhamos a facilidade de buscar artigos, que eu abro aqui no PubMed, eu pego dezenas, centenas de artigos sobre dor de cabeça, os mais diversos tipos. E naquela Com época era na certeza. Bireme, a gente tinha que ir lá na universidade, na UFRJ, no fundão, fazer todo o Universidade pedido pública para conseguir alguma para coisa. conseguir, aí ia recebendo os artigos. Eu tenho até hoje aqui os artigos, né, em papel, onde eu fiz toda a minha monografia. E a minha orientadora na época, na faculdade, no IBMR, foi a professora Vera Borsato, né, uma excelente professora. Você deve conhecer a doutora Vera? Sim. Ela me ajudou, foi minha orientadora na cefaleia cervicogênica. Não sei por acaso o Palmiro, nem passei pela minha cabeça o Palmiro me ajudar como orientador na época. Mas então, o Palmiro tinha muitas coisas para fazer também, era meio Como complicado, né? Mas, sempre. como É. sempre, né? Cada vez mais. Mas é isso. Então, o nosso grupo hoje, nós estamos com o nosso site, né? Da Head Neck Fisioterapia. Então, quem já entrou lá, tem vários artigos, né, para o público em geral. Hoje em dia, ainda a grande maioria para fisioterapeutas. Tem nosso e-book, né, que você deve comentar um pouquinho mais, está lá. O download é de graça, não paga nada. Tem várias informações sobre nesse e-book. Nós temos o Instagram. Nós temos também no Telegram, para você ter ideia, o Telegram nós já estamos com 1.300 pessoas, praticamente, quase 1.300 pessoas. Nossa, Não tem 2 meses de Telegram, né? E que todo dia, maravilha, parabéns. obrigado, e todo dia nós postamos um artigo aberto, deixar bem claro, né? Porque devido a direitos autorais, então artigo todos abertos de dor de cabeça, as mais diversas formas, né, que levam à dor de cabeça. A nossa ideia é até o final do ano, até dezembro, né, que é a nossa proposta, todo dia postar um. Ou seja, para quem entrar, quem tirar, vai ter acesso a mais de 200 artigos. É claro, os Nossa, mais diversos tipos de artigos, mas são informações, são informações. Muitas pessoas ficam presas, não tem que ser na escala hierárquica da evidência científica, mas eu acredito que tudo é válido. Você tem que ler naturalmente, tem que ser criterioso, é claro, né? Não vai também, só porque o fulano escreveu algo, aqui dali é uma verdade. com Cabe a cada certeza. um ler e interpretar o artigo. Isso aí também é de cada um, nem precisaria estar falando isso aqui, né? Mas está lá, à vontade e de graça para todo mundo. Então o grupo está lá, né? E outras informações. Postamos vídeos, etc. Então o Redneck está aí, prontos para ajudar a todo mundo. Já foi postado agora, foi ontem, nós fizemos uma parceria com Elastos, né? Então, justamente vai desenvolver vai ser um elástico justamente para trabalhar toda a musculatura do pescoço, musculatura profunda. Nossa, Então, que bom. o Rafael tá vendo isso, né? Que é da Elastos, está revendo isso. Ou seja, nossas parcerias estão chegando, graças a Deus. Nosso trabalho está sendo, entre aspas, Crescendo, crescendo aparecendo, que bem, bom. aparecendo de uma forma bem organizada e tranquila. Ok? E um trabalho de muita qualidade. Vocês estão de parabéns. Muito bom. Obrigado. Eu faço parte lá do grupo do Telegram, que tem um monte de aluno meu me dando oi. É, Oi, galera, já vi aí. E super indico, pessoal, o site do Redneck e também entrar lá no Instagram do Redneck para vocês poderem entrar no grupo do Telegram. Eu faço parte, eu tô isso. lá no grupo do Telegram. Eu já Tem entrei no vários site, já colegas. baixei meu e-book. É maravilhoso o e-book, muito bom, muito rico.
e vale muito a pena. Então, indico aí a todo mundo para poder para baixar aí o e-book e ler, né? Porque não adianta, às vezes, a gente baixa um monte de coisa, né, Delberto? A gente tem um É, monte de coisa e não lê nada. E só aí não tem. adianta, Só tem. né? Só tem. E aí foi o É, que o não Delberto adianta. falou, vamos aproveitar essa quarentena para a gente sair dela um pouco melhor, tanto como seres humanos, tanto como profissionais, né? Isso. Edelberto, então, aproveitando para falar lá do e-book, lá no e-book ele fala o seguinte, que aproximadamente 50% da população apresenta cefaleia. Eu fiquei espantada. É muito alto, né, a quantidade de pessoas com cefaleia. E além disso, mais de 90% tem na sua história algum tipo de cefaleia em algum momento da sua vida. Ou seja, a gente precisa entender mais sobre a cefaleia, né? O profissional de saúde precisa, o fisioterapeuta precisa entender muito mais de cefaleia do que a gente entende, né? Então, eu vou falar por mim. Então, quanto mais eu leio, mais eu penso, não sei nada. E aí, quando você começa a falar, eu fico quietinha, porque a gente escuta o mestre, né? Não, todos E estamos aprendendo. todos estamos aprendendo. E a gente tem que lembrar também que a dor de cabeça, ou cefaleia, ela proporciona grandes impactos socioeconômicos, então, para a sociedade, né? Então, esse acho que também é um motivo muito importante a gente precisar entender mais e tentar ajudar mais os nossos pacientes. Então, para a gente começar aqui a nossa gama de perguntas, que eu tenho muita coisa para falar, para te Vamos lá. perguntar. Então, vamos lá, eu queria que você começasse falando aí para o nosso público qual a diferença da cefaleia para a enxaqueca. Bom, isso a gente ouve, nós ouvimos sempre as pessoas falarem cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, e aí vai, né? Bom, a questão do significado de palavras é muito importante. Então, eu sempre bato nessa tecla, às vezes a gente lê alguma coisa e pensa que aquela palavra tem um significado. Se a gente colocar a palavra isoladamente, não significa nada. Mas dentro de uma frase, ou de um parágrafo, essa palavra ela vai ter um significado maior, é claro, de acordo com o contexto ali explicado. Então, o primeiro ponto é a gente ouve as pessoas falarem assim, ou o paciente fala, eu tenho dor de cabeça. Ou então eles falam, eu tenho dor na cabeça. Então, o que significa isso? Dor de cabeça e dor na cabeça, né? Então, o termo na e o de já muda bastante coisa quando o paciente fala para nós. O paciente, esse termo dor na cabeça é um termo coloquial, é um termo popular. Precisa falar, eu estou com dor aqui na cabeça, aqui, na cabeça. Ele não sabe o que significa. Então, o termo correto para nós é dor de cabeça, claro. Que aí Claro. também é muita coisa envolvida nisso, né? Aí, esse é um primeiro ponto. A questão de distinguir cefaleia e a enxaqueca, também, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando, entre aspas, erradamente por desconhecimento, né? É claro. A cefaleia nada mais é que um termo técnico. É um termo técnico de dor de cabeça. Apenas isso. Então é a mesma coisa. Enxaqueca é um tipo de cefaleia, é um tipo de dor de cabeça. Tá? Que a gente vai estar comentando aqui, de acordo com a classificação, os vários tipos que existem de dores de cabeça ou de cefaleias. Então, cefaleia é um nome técnico, né? Como vamos colocar ali, hérnia de disco, ciático, a mesma Sim. coisa. Tá? Então, Tendinite, sim. cefaleia e enxaqueca não podem ser confundidos. Então, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é um tipo de cefaleia, ok? Beleza. E aí você falou aí da classificação, né, das cefaleias. Como é que funciona essa classificação? Como é que vocês, quem estuda mais essa parte de cefaleia, usa essa classificação? Então, quem for começar a estudar, né, esse mundo da dor de cabeça, primeiro, não tem que ficar desesperado, claro, né? Porque existem regras, existem livros, tudo mais, como quem aprende a estudar coluna vertebral, como estuda joelho, etc. É a mesma coisa. Só que, pela diversidade de vários tipos de
dores de cabeça que existem, né? Então, e não ficar um negócio bagunçado, e ter uma ordem também, uma classificação, ter um norte, né? Para ninguém ficar perdido. Então, grupos de médicos se reuniram e formaram uma associação internacional para dor de cabeça, que é a IHC, International Headache Society, né? E eles se reúnem, discutem e desenvolveram, né, uma classificação internacional, que já está na terceira, que é a versão beta de 2010. Então, essa classificação é que a grande maioria dos profissionais que trabalham com dor de cabeça seguem, né? E é claro, isso aí vai juntando em livros, em artigos. Quem pega um artigo de dor de cabeça sempre tem uma referência dessa classificação internacional de dor de cabeça. Essa classificação, ela mostra, praticamente é um livro, né? É um livro que ele destrincha todos os tipos de dor de cabeça. Então, nós temos aí mais de 170, 180 tipos diferentes de dor de Uau! cabeça, né? Só isso não significa que existem mais de 170 tipos de causas de dor de cabeça, que é bem diferente isso. Diferente. Causa é uma coisa, tipos é outra coisa. Por isso que eles colocaram uma classificação, para ninguém... Uma pessoa está estudando na Europa, outra nos Estados Unidos, outra no Japão, e a pessoa está falando da mesma coisa, mas falando coisas totalmente diferentes. Então, para eles terem um norte, uma direção na hora de se comunicar nesse mundo da dor de cabeça. Então, esse é o primeiro ponto. Basta entrar no site do IHC, que lá vocês vão baixar de graça, né? Tem várias línguas, tem no português, é só baixar e ir consultando, né? Eu oriento que comece naturalmente pelos mais clássicos que nós temos. Então, dentro dessa classificação, tem dois grupos principais, né? Um grupo das cefaleias ou dor de cabeça primárias e as das secundárias. As primárias, basicamente, são 4 tipos, né, que nós vamos encontrar. As principais que nós ouvimos falando no dia a dia, quais são? A enxaqueca, a tensional e a cluster headache. São as mal em salva, são as principais. E a nossa, que nós estamos, né, dentro, ela está dentro do grupo da secundária, que está lá no 14º. Então, cada grupo desses é subdividido. Grupo 1, grupo 2, subgrupo 3, subgrupo 4. 14º, e tem um 15º, o 15º que é outros. O que surgir vai sendo incluso aí. Estava até lendo hoje que já estão vendo próximo, a versão 4 já, né? Com Uau! mais inserção. Ou seja, o mundo é dinâmico, né? Então a gente não É pode ficar dinâmico. preso. Quanto mais vão estudando, mais tipos vão aparecendo. Exatamente. Então, é isso. Então quem quer estudar isso aí tem que começar por aí. E, naturalmente, os artigos e profissionais que trabalham tudo mais. Então, as cefaleias primárias, onde a enxaqueca está inclusa, e a tension type e as tensionais, ela tem uma causa, assim, basicamente dentro da cabeça. São primários. A cabeça é primário, né? Já as secundárias têm outras causas, à parte a cabeça, que levam a dor de cabeça, ou situações clínicas também que envolvam a cabeça, tipo um tumor, por exemplo, né? Também pode classificado nessa secundária. A nossa cervicogênica, a gente vai estar falando, ela sendo secundária, tem uma causa externa à cabeça. Então tem que ter um componente cervical envolvido, obrigatoriamente, pela Perfeito. classificação. Então a cervical tem que estar envolvida para deflagrar essa dor de cabeça. Tá ok? Beleza, já respondeu aí 2 perguntas já que eu ia te fazer. Uma, eu ia te perguntar se a cefaleia cervicogênica é considerada uma cefaleia secundária, então você já me respondeu que sim, né? E eu ia pedir para você falar um pouco sobre os tipos de cefaleia, então já falou. Isso. Então vamos lá. Aí a gente entrando na cefaleia cervicogênica, eu queria que você falasse um pouco sobre a fisiologia do núcleo do trigêmino cervical e suas divisões, para a gente poder entender um pouco mais sobre a cefaleia cervicogênica. Tô aqui. Antes, é importante, já que estamos falando aqui, é importante a gente, já está falando lá na frente, né? Existem vários tipos. Como que eu vou saber que o paciente tem uma dor de cabeça enxaqueca, se ele tem a tensional, se ele tem a cervicogênica ou outro tipo? Então, é Perfeito. importante,
é um processo na avaliação que a gente vai ver isso, né? Então, para cada item desse nessa classificação, tem as características de cada tipo. Então, é importante, né, que o profissional que vai atuar nessa área já tenha ali escrito, ali pelo menos, ou tenha de cabeça os pontos básicos. Então, por exemplo, a enxaqueca tem a sua característica. Então, a gente vê geralmente o quê? A grande maioria dos pacientes que a gente recebe em consultório, né, eles sempre falam, eu estou com enxaqueca, estou com enxaqueca. Será que ele realmente está com enxaqueca? Né? E a gente muitas vezes observa que ele não tem enxaqueca. Então já começa com um diagnóstico, que não foi feita uma boa avaliação. E geralmente o paciente que tem dor de cabeça, ele vai o quê? Ele procura um médico, né? E às vezes não procura um médico especialista, um neurologista. Não adianta também só ir no neurologista, tem que ir no neurologista especialista em cefaleia. Claro, porque o mundo da neurologia é imenso, é um outro mundo. Enorme. É um outro mundo. Então, não adianta eu querer saber de tudo. Quem quer saber de tudo vai saber superficial, não é verdade? Então você especializa numa coisa, tem que se especializar, mas tem que ter uma visão global do ser humano para ver as conexões. Mas a gente tem que estudar, às vezes, um pouquinho, focalizar mais. Então, se ele vai no médico neurologista, que não é especialista em cefaleia, né? Estou dizendo um médico neurologista. A gente sabe que muitos não vão ao neurologista, eles vão o quê? Vão no clínico, vão Num no clínico. ortopedista. Né? O que eles passam? Ainda mais no ortopedista. Eles passam um medicamento lá, um anti-inflamatório, um remédio já para os clássicos para tratar dor de cabeça. E não foi dado uma atenção na questão avaliação, logo não tem diagnóstico e, portanto, não temos um tratamento correto. Então a gente vê pacientes aí com dores de cabeça crônicas. O que é? De 2, 5, 10 anos dor de cabeça, 30 anos com dor de cabeça. A gente tem casos aí, né? Porque não foi dado um bom diagnóstico. Então, esses pacientes, a gente tem que saber, né, nessa avaliação, saber as características. Também não é sabendo as características que a gente vai dar, é fácil dar diagnóstico, porque não é fácil dar diagnóstico de dor de cabeça. Não pense que seja fácil, né? Porque tem muitos critérios, etc, etc, para chegar à conclusão. Então, se a gente está falando... Aliás, Roberto, sem te cortar, mas já te cortando, eu sempre falo para os alunos o seguinte, que dar o diagnóstico não é fácil dar diagnóstico de nada, a não De ser que seja nada. um trauma. É, Se foi um trauma, bateu, foi trauma. Mas fora isso, não é fácil. Você realmente definir o que o seu paciente tem, baseado nos sinais, sintomas, na questão funcional, é sempre um desafio. E quanto mais a dor de cabeça, né? exatamente. E eu vou além, né? A gente vê colegas errando até em pacientes com traumas, que aparentemente Sim, seria fácil, né? A gente sabe seria disso. fácil. É. Mas vamos seguir. É, então, voltando à questão. Então, se eu vou falar rapidamente aqui, a questão, entrar na cervicogênica, para falar rapidamente que característica importante nós encontramos na enxaqueca, por exemplo, né? Então, a enxaqueca, geralmente, ela é unilateral, também, como a cervicogênica lateral. Então, você vê, a gente recebe um paciente, ou dois, ou três, com cefaleia, ou dor de cabeça, unilaterais. Fala que é enxaqueca, mas a cervicogênica também é unilateral. Então, eu não posso rotular como enxaqueca. Agora, tem que saber as características. Então, a enxaqueca, geralmente, o tipo de dor é pulsátil, ela pulsa. Já da dor de cabeça cervicogênica, ela não pulsa. Né? Ela pode, entre uma recidiva e outra, né? entre um período e outro, ela pode mudar de lado, a enxaqueca. A enxaqueca pode mudar de lado. Já a cervicogênica, geralmente, ela fica alocada, bloqueada de um lado só. Ela pode ser dos dois lados, é claro. Já como tem um fundo cervical envolvido, ela pode ter uma disfunção aqui e aqui, ela ter bilateral, claro. Mas Claro. talvez com intensidades diferentes, né? Mas não assim, ela não ser, ela ser pulsátil. Então, é uma característica importante a ser definida, né? A enxaqueca, geralmente, ela tem dois tipos, né? Com aura e sem aura. A com aura, ela apresenta no chamamos os efeitos prodrômicos, né? Que antes de ter a dor de cabeça, começa a ter alterações autônomas, né? Então, ela pode ter aqueles pontos brilhantes, né? Aqueles escotomas, né? Aqueles Escotomas sensoriais. castelos, exatamente.
Ele pode ter O que é alterações. a aura, Edelberto? Porque tem muitos alunos aí de graduação. O que é essa aura? Explica pra gente, por favor. Então, a aura nada mais é do que esses pontos, essas alterações que ocorrem a nível, vamos colocar, visual, que surgem, né? Deflagram, prenunciam a dor de cabeça, a enxaqueca. Né? Então a pessoa começa a ver, né? Flashes, a pessoa pode ter aversão à luz, ao cheiro, ao odor, né? Ao som. Ao Ou seja, som. ou seja, o cérebro ele fica hipersensível. Na verdade, entre aspas, o cérebro está inflamado. Então, aparecem as situações, né? Situações, entre aspas, clínicas que prenunciam a enxaqueca. E o paciente já toma suas medidas, né? Então, aqui já faz um SOS, um medicamento, para que não venha forte. Agora, tem enxaqueca, que a grande maioria das enxaquecas é sem aura. Já chega, já tem, pronto, direto. Então é diferente, a gente Entendi. pensa, né, que com aura seria mais evidente. Não, a sem aura que a gente vê mais, a gente vê mais. Então esses itens são importantes para estarmos dando um diagnóstico para o paciente que tem uma enxaqueca, né? Então são as perguntas que nós fazemos para o paciente. Perfeito. Já o paciente que vem com as tensionais, e dentro dessa classificação primária, as tensionais, por incrível que pareça, são as mais predominantes, são mais prevalentes, são as tensionais, em torno de 38 a 40% da população mundial. As enxaquecas, elas comportam no máximo aí de 10 a 12%. Aí varia de literatura para literatura. É menos da metade. Né? Menos da metade do que as tensionais. Mas por que as pessoas falam mais de enxaqueca? Enxaqueca é mais porque quem tem atencional, o paciente não vai no médico atencional. Eles vão mais por causa da enxaqueca, porque o tipo de dor e a intensidade da dor é dominante. Então, a enxaqueca, a dor de moderada para intensa. Né? E já as tensionais tem uma escala, ela é leve, moderada e intensa. Então quem tem na leve, ele não vai no médico, ele toma um remedinho ali, já passa, ou modifica, modula e pronto, entendeu? Mas a nível de estudos científicos, a tensionais ela tem a prevalência em torno de 38 a 40%. A nossa, que é a cervicogênica, é em torno de 4 a 5%, é muito baixo. É Agora, mesmo? agora não sabemos pelos estudos, né? Pelos estudos, se tinham mais estudos de enxaqueca, se tinham mais estudos de tensionais, que agora é que está aumentando os estudos. Então, a gente só pode Sim. afirmar alguma coisa daqui a uns anos, para sabermos realmente. Né? O que a gente vê na clínica não é bem isso que a literatura mostra. Eu, pelo menos, acredito que o Palmiro também tem mais experiência que eu, também deve observar essa questão, né, da incidência das enxaquecas com relação às cefaleias cervicogênicas em consultório, ok? Bom, indo agora para o grupo das tensionais, ela tem um padrão diferente. Então, as tensionais, elas aparecem como se fosse algo apertando, uma dor de cabeça que aperta, né? Elas têm assim, um aspecto também bem posterior, ela é bilateral. É Então, aquela que a gente chama de capacete? Como se capacete, fosse que um está se capacete? apertando, exatamente. E tem essa questão, né, de posterior. As pessoas às vezes relatam, né, as tensionais têm muito a ver com pontos gatilhos, né? Não tem nada a ver. Os pontos gatilhos, estão ali justamente para poder talvez acentuar até aquela dor de cabeça, né? Então nós vimos lá no nossa live os vários músculos que levam realmente a padrões de dor de cabeça. Mas as Perfeito. tensionais têm um padrão que ainda não se sabe, é desconhecido, está tendo um artigo que foi publicado agora em 2019, não se tem ainda uma causa específica, né, da dor de cabeça tensional. Ela sabe-se sim que tem sim algo que tem a ver com o estresse, com a emoção, com o psicossocial do paciente. Isso tem uma relação sim direta que os estudos mostram. Mas afirmar realmente a causa, o que acontece ali, é complicado ainda em afirmar alguma coisa. Então, e a cluster, Perfeito. rapidamente a cluster,
que a gente vê esporadicamente, a Desculpa, só gente não vê. voltando nessa intenção, todas aquelas que a gente não sabe a causa, todas vão entrar para atenção? Essa última Não, que você falou? Não? não. A, Não. a grande maioria, se você for pegar os outros tipos de dores de cabeça, né, que existem, cada um tem as suas explicações, mas Suas tem, características. nós estamos falando das primárias, né, as primárias que acontecem aqui dentro, ok? Sim, Então, até há pouco tempo achava-se que a enxaqueca tinha um padrão vascular envolvido. Já artigos já recentes mostram que não existe um padrão. Então, que os medicamentos que o paciente faz uso, né, que são vasodilatadores, não tem uma atuação direta em cima disso. Então, as coisas estão mudando, estão mudando. Então, sim. conceitos antigos, com novas pesquisas, já nos mostram coisas diferentes. Então, afirmar hoje em dia que a causa da dor de cabeça, essa dor de cabeça é isso, é meio complicado. Por isso, da dificuldade de dar Entendi. um diagnóstico, né? Se já é difícil dar um Perfeito. diagnóstico, imagine quem não faz nada, não é verdade? A cluster headache, que é a cefaleia insalva, essa é uma das piores dores de cabeça primárias que existem, porque é aquela dor de cabeça que o paciente tem uma intensidade, né, muito alta, é excruciante a dor, é aquela dor que o paciente quer quebrar a cabeça, jogar a cabeça na parede. Em algumas imagens, né, alguns desenhos que a gente observa em pinturas, é aquela faca entrando no olho. Então, ela também não tem uma causa, tem Muito tratamento intensa, né? muito intenso. O tratamento, hoje em dia, alguns artigos mostram tratamento com oxigenoterapia, mas não se mostra muito efeito nesses pacientes. Outros estão vendo ao nível de tratamento com acupuntura. Ou seja, tem várias situações, mas esse tipo de dor de cabeça é a dor de cabeça mais excruciante que tem, mais incapacitante que tem. Né? Apesar que todas, né, quando estão no seu ar, são incapacitantes. Porque o paciente tem dor de cabeça, que a gente não mencionamos no início, mas é o tipo de patologia que dá uma despesa enorme, né, para uma sociedade toda, né, de bilhões de dólares. Porque não tem como a pessoa, na sua situação ativa, né, na sua vida ativa, e trabalhar com dor de cabeça. A pessoa pode até trabalhar com uma dor Só se lombar, com for uma muito dor no leve, né? joelho, Uma dor de cabeça. muito Só se leve, for muito leve. exatamente. Mas a grande maioria tem que ficar em casa mesmo, lá deitadinho, No parado, não importa, escuro, no tudo escuro. fechado, sem barulho. Exatamente, tá? Especialmente essa em cluster, né? Que é muito intensa. Essa não tem jeito, a cluster. Quer sofrer um pouquinho, entra no YouTube e coloca lá cluster headache e vê lá os vídeos que tem. Tem pessoa que filma o período. A pessoa fica às vezes 180 minutos, de acho que 10, 15 minutos até 180 minutos com a dor de cabeça, várias vezes por dia. Também a dor de cabeça que a pessoa tem, às vezes ela desaparece e nunca mais tem na vida. Também acontece isso, não se sabe a causa realmente. Tá? E a nossa, a cervicogênica, ela tem um padrão. Tá? Ela tem um padrão, ela é um lateral, conforme já falei, é uma dor realmente constante. Ela pode ter dos dois lados, porque tem, né, pode ter estruturas envolvidas do lado oposto também, é claro, né, mas talvez com intensidades diferentes e momentos diferentes. Então, obrigatoriamente a cervicogênica tem que ter uma origem na cervical. Essa origem na cervical, ela atribui-se aqui a movimentos que levam à dor de cabeça. Então, posso falar, quando giro a cabeça, a minha dor de cabeça aumenta. Né? Quando faço para cá, ela diminui. Então, são padrões, são comportamentos de cabeça. Quando eu fico muito tempo numa posição da cabeça, a dor de cabeça aumenta. Ou seja, então tem um envolvimento da cervical. Da Então, cervical. é bem característico isso. Então, essa é a classificação, né, de acordo com a classificação internacional para dor de cabeça. Beleza, antes de você falar do núcleo do trigêmino, Sim. fazer uma pergunta aí que o Augusto colocou. Obrigada, Augusto, você está aqui assistindo a gente. Não, Augusto Ele, fazendo per... pergunta. ele falou o Legal. seguinte: se você acredita que a fisioterapia pode ajudar na enxaqueca ou o tratamento é só químico? Viu, Augusto? E também para os colegas. Ele vai estar comentando daqui a pouco justamente isso, essa questão, né, de combinações de dor de cabeça. Então, tem pacientes que podem ter os dois tipos de dor de cabeça. Ele pode ter um componente de enxaqueca
e pode ter um componente também de cervical envolvido, né? Então a gente vai estar comentando daqui a pouco, eu já respondo isso, tá ok? Então vou falar sobre a neurofisiologia, né? Como ocorre isso. Aí depois vamos entrar realmente no tema e depois já respondo essa pergunta do Augusto. Se eu esquecer, você me Beleza. avisa. Não Obrigada. vai dar para Tá bom. esquecer, não. Bom, então, como ocorre essa fisiologia, né? Essa neurofisiologia? Então, tudo se atribui ao nível do gânglio trigêmeo cervical, que na verdade é uma estrutura que está na região ali da ponte, né? Ele tem fibras, né, que vêm, fibras sensitivas que vêm do nervo trigêmeo, o quinto, né? Só relembrando que o quinto parte, a gente está comentando isso, a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada, né? Então eu estava lendo profundamente hoje, esses dias, né, sobre o nervo trigêmeo. Aí a gente descobre muitas coisas que a gente realmente não sabe, né? Então, eu tenho estudado bastante o nervo vago, que é um nervo importante. Sim, eu Todos os também. nervos, todos os nervos são importantes, mas o nervo trigêmeo também, nesse aspecto para nós, ele tem uma relevância enorme, né? Então, o que ele tem? Além, naturalmente, do núcleo triancervical, são 3 núcleos que existem ali, mas o que interessa para nós é o mais, né, mais caudal ali. Ele recebe também confluências de fibras da cervical superior, nível C1, C2, C3. Então, nós sabemos que existem situações clínicas de referência de dores. Então, o paciente que tem um problema no coração, por que ele sente dor na região, né, do antebraço seguindo o nervo ulnar? Porque existem confluências nesse nível, né, do nervo ulnar, do coração, no mesmo ponto. Então, o paciente pode ter tendo um problema de coração e está tendo esses padrões de referências. Que é o problema de mão, é uma dor irradiada. Mas por isso que é importante saber tudo isso para ver realmente essa clínica desse paciente. Pode ter uma dor na mandíbula, pode ter uma dor na região da escápula. São todos sinais que essas áreas convergem no mesmo ponto que as fibras também do coração convergem. Então, da mesma forma, no núcleo tireocervical, são fibras sensitivas que convergem para o mesmo ponto. Então, fibras da pele, fibras que vêm da região das facetas ou das articulações zigoapofisárias, dos ligamentos cervicais dessa região, né? Do disco, do âmago fibroso, né? São áreas sensitivas que conversam para esse ponto. Aí, a partir daí, o nervo trigêmeo também, temos que estudar o nervo trigêmeo, porque a referência vai ser nervo trigêmeo, é trigeminal. Então, o nervo trigêmeo são 3 Claro. pares. São 3 pares. Quando ele sai nessa região aqui, quando ele sai, ele começa a emergir do crânio, ele tem fibras oftálmicas, que é o que interessa para nós, tem fibras maxilares e fibras mandibulares. Mandibular, sim. As fibras oftálmicas e as fibras maxilares são puramente nervos o quê? Sensitivos. Sensitivos. Já as fibras mandibulares é o nervo misto. Então, são de aferência e de eferência. Quer dizer, eles enervam a parte motora e toda essa musculatura aqui da face, aqui, grande parte, né? Então, para nós, o que interessa é envolver o quê? Saber que a oftálmica envolve essa região supraocular, ou a região ocular, essa região do escalpo, né? Que é essa região frontal, e essa região toda nasal aqui. Então, às vezes o paciente chega, estou com sinusite, a minha cefaleia, porque tem a cefaleia de sinusite também, dos sinos, né? Então tem Sim. headache dos sinos. Então, por que será que então que essa dor de cabeça não pode ser também, claro, uma causa trigeminal? Tem influência trigeminal. Que a gente, como tem mais essa convergência, porque nós não podemos sempre tratar, sendo que é o mesmo ponto, né? Então, eu posso talvez tratar uma dor que surja nessa região nasal, com um problema aqui na região da cervical. Posso, porque a inervação é a mesma. Essa é a área oftálmica. Então, a explicação por que aparece nessa região, quando ele fala cervicogênica, é devido realmente a essa questão, a questão da inervação, né, do grângulo no núcleo trigêmeo cervical.
Agora, um outro ponto importante, né, dentro dessa literatura, é que a região interna do crânio ela é puramente inervada pelo trigêmeo. Então, nós temos, né, as foices, né, as foices Sim, ou as meninges, então, a dura mater, quem quer falar dura mater ou meninges, intracranianas, que são as foices cerebral e cerebelar. Então, tem áreas dentro dessas foices, né, dessas meninges, que tem inervação do oftálmica, trigêmeo. inervação maxilar e mandibular. Né? Então, Perfeito. por que eu estou falando sobre isso? É justamente para poder depois explicar a razão pela qual, né, é o assunto nosso aqui, que nem sei, daqui a pouco tempo. Há pouco tempo. Tá Pessoal, eu preciso que voando. vocês assinem meu canal do YouTube para eu poder fazer live pelo YouTube, que aí a gente tem mais tempo. Tem Aqui a mais gente só tem tempo. 1 hora. Porque a gente está entrando no assunto, porque não adianta falar daqui a pouco sobre o que é cervical, etc., e o que é a pergunta do Augusto, se não darmos esse suporte, né, anatômico. Você vê que a Sim. importância, A né, gente você tem estava 15 conversando, minutos, Edelberto. então essa importância da Assunto para anatomia. 3 horas, mas temos É, 15 minutos. então, mais do que nunca, Vanessa, que você é a doutora em anatomia, palpatória e anatomia, mais do que nunca, tente estudar essa anatomia. E agora, mais do que nunca, estudar essa neuroanatomia. Né? Que é Sim. justamente entender esse processo. O Augusto fala, renova a live. A gente, se você quiser, a gente estende um pouquinho depois uma nova live, depois, se quiser colocar mais 15 minutinhos aí. Mas essa inervação também é importante. Por quê? Porque tem a mesma confluência. A mesma confluência. E detalhe, as fibras supraoculares, ela acompanha também com fibras o quê? Simpáticas. Fibras simpáticas. Olha que interessante. Então, aí entra a questão, né? Sabemos da relação do simpático com o estresse. Então, pega aquela pessoa estressada, com vários problemas, né? Com várias alterações emocionais, aí surge uma dor de cabeça. Vai falar o quê? É enxaqueca. Aí respondendo a Sim. pergunta do nosso amigo Augusto. Ela pode ter um componente cervical envolvido, certo? Que com esse estresse, com essa atividade simpática alta, né? Ou seja, sensibiliza todo esse sistema neural, ativa realmente o quê? Ativa realmente essas estruturas, estão superativadas. Então, pode estar levando, pode ter uma dor de cabeça com uma origem cervical e pode ter uma enxaqueca. Então, o padrão do paciente é, entre aspas, já diagnosticado como enxaqueca, mas essa atividade maior pode estar levando também as estruturas da cervical a dar um padrão também de cervical. Né? E como que vai saber disso? Que eu comentei no início, saber as características. O paciente for falar, nesses casos, o paciente ele pode distinguir muito bem, ó, eu acho que tem 2 tipos de dor de cabeça. Uma, de vez em quando ela pulsa, e a outra, de vez em quando ela fica constante. Então, existe esse padrão em alguns pacientes, quando tem uma combinação, né, de enxaqueca com a cervicogênica. Então, a Perfeito. explicação e tratamento, a gente tem que estar sempre voltando nas nossas bases anatômicas e neurais, ou neuroanatômicas, né, para poder começar a tratar bem o nosso paciente. Ok? Perfeito. Então vamos lá. Por que muitos pacientes com dor cervical têm dor de cabeça e outros que têm dor cervical não têm dor de cabeça? Explica um pouquinho isso aí pra gente, por favor. Então, a minha explicação vai ser bem curta, porque praticamente eu expliquei tudo agora. Por isso, né, do Verdade, tempo. verdade. Então, não adiantava eu chegar a falar, já entrar nesse assunto, sem saber. Então, a explicar. Primeiro, é visto nos estudos, tem até um estudo interessante, Dr. Maurice, o Palmiro acompanhou, aí está morando nos Estados Unidos agora, que eu levei em consideração até para essa live, é justamente isso. A gente encontra paciente que tem dor na cervical, que é sabido, né, que tem uma degeneração articular, né, que tem uma discopatia, né, tem uma dor irradiada e não tem dor de cabeça, certo? Então, somente atribuir, falar que o paciente com cefaleia cervicogênica, dor de cabeça, tem que ter o padrão, tem que ter uma dor na cervical, isso é fato. Isso
É a única coisa certa. Por que que é certo isso? Porque existe um teste de ouro. Qual o teste de ouro? É feito um bloqueio. É feito um bloqueio nessa região de cápsula articular ou nas facetas, que é a dor de cabeça que é projetada para essa região. Toma cuidado, não é aquela que vem para cá, porque essa mais posterior tem envolvimento, aí que é importante saber toda essa inervação do escalpo, né? Porque essa região mais posterior tem uma inervação do nervo grande hospital maior, que também fazem bloqueios, que às vezes irradiam para cá. Essa do nervo grande hospital é irradiada. Já essa aqui é uma dor referida. Uma dor referida. Então, como que o que é fato? É fato, sim, que quando a dor de cabeça cervicogênica, ela tem que ter o componente cervical. Pronto, uma alteração facetária, ou um ligamento, ou que seja ali. Tá? Essas estruturas que geram algo noceptivo, ou seja, uma aferência noceptiva. Agora, por que que alguns pacientes que têm, ou a grande maioria dos pacientes tem dor na cervical e não tem enxaqueca? A explicação ainda não é profunda, ainda não se sabe a causa, só tem só hipóteses para isso. Uma hipótese que é gerada é justamente essa ativação dessas estruturas do gânglio tirigino cervical. Ou seja, o cérebro está inflamado, as meninges estão inflamadas. Ou seja, existe uma atividade, o threshold do limiar de dor, eles estão assim, deu um toquezinho, já deflagra a dor. Então, a pessoa, né, o paciente já tem essa predisposição a isso. Essa é uma explicação, né, que é gerada. O porquê que alguns que têm dor de cabeça, têm dor na cervical e não têm dor de cabeça. Por essa hiperatividade, né, do gânglio trigêmeo cervical. Eles até falam na questão neurovascular do gânglio trigêmeo cervical. Então, aí envolve estruturas vasculares, envolve estruturas neurais também, é claro. E aí pensamos em quem? Pensamos na Duramata, a explicação que eu dei, que eu comentei agora há pouco. Ok? Perfeito, perfeito. E quais são as nossas principais abordagens quando o paciente tem uma cefaleia causada por problemas cervicais? O que tem hoje na literatura sobre isso? Abordagem no sentido de tratamento, você está dizendo? De tratamento, sim. Tratamento, tá. Bom, aí depende da escola que você faça. O nosso grupo, né? Nós desenvolvemos nosso protocolo. Na verdade, nosso protocolo é bem amplo, é holístico, né? Nós estamos cercando de todos os lados, porque você vê, não adianta ficar preso apenas num tratamento. Hoje à noite nós teremos a live na RedNeck, vai ser uma live muito boa, né, para os colegas que acompanham aí a medicina chinesa, né? Não é acupuntura, é medicina chinesa, e o doutor Reginaldo vai comentar justamente uma outra abordagem, né, energética, química, ou seja, o que acontece ali, né? Então, nós temos que estar atentos a tudo. Então, o que a gente puder fazer, estudar e aplicar no paciente que ele melhora a dor de cabeça, ótimo. Bom, a gente está falando de algo palpável. O que nós temos palpável, que nós temos nosso protocolo, é seguir o nosso tratamento na cervical. E seguindo cervical, são técnicas básicas que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. São técnicas de manipulações, técnicas de mobilizações, liberações miofasciais, quando tem um componente realmente, claro, né? Tem que ter o componente miofascial, a musculatura está tensa, tem um ponto gatilho ativado ali, hipersensível, tem que ser deflagrado. Mas o enfoque principal é voltado realmente para essas estruturas na cervical. Aí tem que descobrir qual estrutura, se é uma cápsula, se é um ligamento, se é um músculo, e entrar com a técnica adequada para cada estrutura naturalmente. Tá? Então, o que nós temos atualmente é isso, a nível de tratamento, assim, palpável. A gente entra também com outras medidas, porque vendo o lado do paciente, é diferente o paciente ter uma dor de 1 mês, 2 meses, aquele paciente tem 5, 10 anos com dor. Então aí tem que entrar essa parte das bandeiras amarelas do paciente, os fatores biopsicossociais, outros fatores que vocês queiram chamar. Mas a emoção está envolvida. Aí tem que entrar com técnicos também para poder ajudar esse paciente. Então existem técnicas de respiração, já comentamos sobre isso. Então nosso protocolo, nós vamos estudar como funciona o diafragma, o papel do diafragma. Então
Nós temos esse projeto, já dentro do nosso projeto já tem um estudo para o diafragma, né? Para essa parte respiratória, porque a parte respiratória é essencial. Aí envolve a Com certeza. meditação, envolve a yoga, aí envolve o mindfulness, ou essas técnicas, terapias cognitivas, como vocês quiserem também abordar o paciente. Mas tem que ser trabalhado essa parte também de cabeça do paciente, porque está esse engrama cerebral está esculpido na cabeça do paciente e tem que ser quebrado. Quebrado como? Dando suporte para esse paciente. Ele percebendo que o tratamento está sendo eficaz, está tendo resultado positivo, né? Então, não é apenas uma técnica que vai decidir o tratamento com o paciente. Ah, manipulou, melhorou a cervical. Não é assim que funciona, não adianta. Claro que não. Os últimos artigos, até nós Não é comentamos aquele já paciente que atrás, volta toda semana, né, vai Delberto? voltar, Às vezes então não ele estamos melhora na tratando. hora e ele volta toda semana. O paciente que volta toda semana, não estamos tratando a causa. O paciente que Claro. volta toda semana, não estamos tratando a causa. O voltar toda semana que eu digo, é ficar 1, 2 anos contigo tratando. Isso não é tratamento, não adianta. Não, É a mesma coisa, está dando medicamento, não está tendo efeito. Só está sendo paliativo. perfeito. O nosso tratamento, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Nós temos protocolo para tratar, a nossa média de tratamento é de 6 a 8 atendimentos para o paciente para ele ficar bom. Ficar bom. Sendo, naturalmente, cefaleia cervicogênica, ou dor de Cervicogênico. cabeça, é claro, naturalmente. Né? Aqueles pacientes que são com enxaqueca, com dupla, né, que tem também envolvimento cervical, ele vai continuar com enxaqueca, tem um fator genético envolvido. Nós não mexemos nisso. Né? Mas o componente cervical, nós estamos trabalhando para ajudar esse paciente para minimizar o quê? Medicamento, né? Esparçar a frequência de ingestão das recidivas. Né? Então, isso já ajuda o paciente. É aquele paciente que ficava o dia todo num quarto escuro, agora ele já vai trabalhar, ele tem uma vida normal. Mas ele tem enxaqueca, a enxaqueca continua. Mas por quê? Porque tinha um outro componente que estava intensificando isso aí. Então, esse é o nosso papel. E a gente adianta, muitos pacientes que vêm para a gente com enxaqueca, realmente enxaqueca, tem um componente cervical envolvido. Então, é esse paciente que a gente vai ajudar mais do que nunca, diminuindo todo o uso dessas drogas aí. Ele só vai fazer uma profilaxia, é aquele remedinho só para começar o pau e pronto, não vai vir naquela intensidade anterior. Essa é a ideia. Ok? E Augusto, já te respondeu, Augusto, Acho viu? que sim, né? Eu tava dando palminha agora há pouco ele deu risada, agora tá dando palminha. Vou, Augusto, muito tempo. Não, você já respondeu. Não, Tem mais, Augusto, tem algumas perguntas aqui do público, Edelberto, mas tem uma que eu acho que é bem interessante pode aqui, fazer. da Kimie. Ela perguntou o seguinte, que os escotomas cintilantes são, ela pergunta, né? Os escotomas cintilantes são auras da enxaqueca? E por que aparecem? Pô, é uma explicação que só o Palmiro sabe dar. Escotoma, sim, é uma aura. É uma aura. Eu vou falar o que o Palmiro explica de uma forma bem ampla, assim, tá? Aqui. É, o estudo do escotoma dos pontos cintilantes foram feitos por um médico que trabalhou no Rio de Janeiro, não sei se está já falecido, doutor Leão, foi que é lá, não sei bem o nome dele. Ele fez uma pesquisa em retina de galinha, né? Porque falava-se que essa questão desses escotomas eram questões vasculares, e ele provou, né, na retina, porque a retina não tem vascularização, né? Então ele provou que esses escotomas não tem nada a ver vascular, não tem nada a ver vascular. Então, isso foi um estudo antigo, Caramba! é bem antigo. Quem explica melhor isso é o Palmiro. Quem Mas quiser, já estou adorando. quem tiver dúvida sobre isso, manda lá uma mensagem para o Palmiro. Palmiro, explica para mim como funciona essa questão lá do doutor Leão lá, a questão da retina, da galinha, o estudo que ele fez sobre a questão das auras, tá? Ele vai saber explicar muito bem esse negócio para vocês. Mas é isso, é por aí, por aí, tá? Eu, com toda seriedade, eu não sei explicar com detalhes isso, né? Não, Então, mas eu já nunca tá estudei, ótimo. mas o homem que explica melhor é o Palmiro. Mas já tá ótimo. Tá. Tem uma outra, a gente tem mais aí uns 2 minutinhos para a gente falar, uma outra dúvida que eu achei bem interessante aqui. Não lembro quem foi, pessoal, desculpa, eu não anotei, mas perguntou o seguinte: se uma torção de SEB pode gerar algum tipo de cefaleia. Eu
eu vou amplificar a pergunta. Hum. Uma alteração em algum osso do crânio, isso está mostrado? Tem alguma coisa que realmente leve a uma cefaleia? Olha, eu por acaso estava lendo o livro do Barral justamente sobre a questão craniana. Ele cita, em uns capítulos do Barral, ele cita justamente essa questão das meninges, e é onde eu estava estudando bem, que eu peguei para começar a estudar, né? Então, como existe uma conexão direta, né, das meninges fixadas no crânio e tudo mais, com toda certeza, né, com toda certeza, ocorre uma alteração. Ou seja, mobilizações cranianas, que muitas pessoas não acreditam, né, que existam esses micromovimentos, porque as pessoas pensam em coisas palpáveis, né? Sim. Movimentar, quer ver, não quer sentir, que é bem diferente, né? Porque a nossa base é lá da biomecânica, né? E aí a gente quer Exatamente. macro movimento, Muito, né? muito mecânico, né? Então, estudando o Barral, essa linha, você fazendo pequenas mobilizações cranianas, o osso etmoide, né? É um osso importantíssimo, né? Nesse eixo, né? Entre o occipital e o frontal. Então, trabalhando essa estrutura, até porque eu acabei de mencionar, as meninges ali nessa região é hipernervada pelo trigêmeo, estão fixadas justamente nesses ossos. E por onde eles saem? Por onde saem esses nervos? Justamente nesses forames, né? Justamente nos forames Sim. intracranianos. Então, eu acredito, não acho, eu acredito, a gente tem alguns artigos que falam sobre isso, que mobilizações cranianas também podem, sim, modular essa questão de alguns tipos de dores de cabeça. Alguns tipos, é claro, nem todas. Tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou te fazer outra pergunta porque não dá Não tempo, dá tempo, né? não é? Tem dois Não, minutinhos, mas Melissa? olha, temos 2 minutinhos, eu tenho que dar um monte de recado. Então vamos lá. Primeiro, quero te agradecer muito, foi maravilhoso. Tem que assistir de novo e anotar tudo que você falou, porque, nossa, é muita informação. Muito obrigada. Quero Eu que agradecer a agradeço. todos os professores que estão aqui. Tem a professora Sandra Maivorme, professor Ah, Ivan, Sandrinha, professor quanto tempo não Júlio, fala com a Sandra? Nossa, Alexandre Sandra, um beijo. Paixão, o Augusto, professor Júlio, acho que eu já falei. Então, agradecer muito o Ivan, todo mundo que está aqui. Falar que às 19 horas agora vai ter uma live com a minha amiga Vivian Souza e o Gabriel Williams, que é com quem eu aprendi a investir meu dinheiro, com o Gabriel. Ele vai Ótimo, falar isso é sobre a bom. importância de saber investir no Instagram, viviansouza.storm. Agora à noite, o Edelberto já falou, 21 horas, lá no YouTube do Redneck, o Isso. professor Reginaldo de Bramek vai estar lá com o Vinícius e o Edelberto. O Edelberto está hoje só de live. Eu só de... Eles vão falar sobre acupuntura e cefaleia, tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa, eu vou estar assistindo. E na quarta-feira que vem, pessoal, especialmente às 18 horas, as minhas lives são sempre às 17 horas, mas vai ser especialmente às 18 horas. Eu vou estar conversando com o Eduardo Silva, que é neurocirurgião do Centro do Cérebro e Coluna. Essa live você vai gostar, hein, Delberto? Opa, isso eu vou Ele é assistir. Muito bom. professor de neurocirurgia e de inteligência emocional. Ótimo, excelente. A gente vai falar sobre alterações no sono e suas repercussões emocionais e físicas. E tem que ser às Ótimo. 18 horas, porque ele opera às quartas à tarde, então ele vai sair da cirurgia e vai estar com a gente. Já fazia. Então, pessoal, aguardo vocês na quarta. Quero agradecer a todo mundo que me acompanha sempre. Tem muita gente aí querida que sempre me acompanha. Quero agradecer assim do fundo do meu coração. E quem está aqui pela primeira vez, as minhas lives são sempre às quartas-feiras. Edelberto, olha, muito obrigada. Eu te admiro demais, Eu muito. agradeço. Você também está sempre aqui, ó. Começamos há muito tempo Obrigada. juntos, já não é 15, 21 anos, 2 anos, são mais de 20 anos aí juntos, né? Muitos anos, A gente só tem que agradecer, tá? Posso dar um com recadinho rápido? certeza. Tem 10 segundos aí? Deve, tem 20 segundos, vai lá. Então, pessoal, o pessoal que está nos assistindo ainda não entrar no nosso site, Head and Neck Fisioterapia, entra, por favor, né? Entra lá no YouTube, faça ali a inscrição de vocês, faça os comentários, baixem o nosso e-book, O só e-book. vai ajudar o nosso